blasfêmia. Então, abra as vossas Bíblias. Evangelho escreveu Mateus, capítulo 9, versículo 32 a 34, que diz assim a palavra do Senhor. Os irmãos que têm as vossas Bíblias, acompanhe aí na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. Se você estiver nos ouvindo, acompanhe com a palavra do Senhor, que diz assim, versículo 31, mas eles, saindo, espalharam a sua fama por toda aquela terra. Enquanto eles saíam, eis que lhes trouxeram um homem mudo, possuído por um demônio. E o demônio, sendo expulso, o mudo falou. E as multidões se maravilharam, dizendo, nunca se viu algo assim em Israel. Os fariseus, porém, diziam, ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Amém? Quando nós olhamos para esta palavra, quando nós olhamos para este acontecimento, nós vemos, meus queridos irmãos, uma admiração e também nós vemos uma blasfêmia. Quando nós olhamos no estudo de Mateus, em capítulo 9, versículo 30, a partir do versículo 31 até o 34, nós vemos algo interessante. Quando, logo que os dois homens, aqui na sequência do versículo, logo que os dois homens curados saíram da casa de Jesus, os dois homens que eram cegos, saíram da casa de Jesus, como nós falamos no estudo passado, do capítulo 9 até o versículo 31, ali, esses dois homens agora saíram da casa de Jesus. Nós vemos que trouxeram-lhe um mudo. Agora, o mudo foi trazido para Jesus. Um mudo endemoniado. E quando nós olhamos essa história, nós vemos que Jesus, ele expulsou o demônio do homem e ele passou a falar. E enquanto as multidões ali admiravam, enquanto as multidões diziam nunca ter visto tal coisa em Israel, nós vemos os fariseus, agora eles murmuravam, os fariseus blasfemavam, os fariseus diziam que Jesus, ele estava expelindo o demônio pelo maioral dos demônios. E esse episódio nós encontramos aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 32 a 34. Meus queridos irmãos, o poder dos demônios, ele é real. Muitas pessoas pensam, pastor, isso não tem nada a ver. Eu quero dizer para amados ouvintes que nos ouvem neste momento, a mudez deste homem aqui, que o evangelista Mateus está compartilhando, a mudez deste homem levado a Jesus, não tinha uma causa física, não tinha um problema físico, uma doença talvez, ou algum acidente, ou alguma coisa que viesse fazer ele a perder a sua voz, a perder a sua fala. Não, o que estava nele não era uma enfermidade. Queridos, o que estava na vida desse homem era um demônio. E nenhum remédio podia aliviar-lhe
este sofrimento, porque é um problema espiritual. E quando nós olhamos o poder dos demônios, eu vejo a Bíblia dizendo que os demônios, eles não são mitos, os demônios, eles não são uma lenda, os demônios, eles não são uma história de fantasia, os demônios, eles são reais, não são seres lendários, eles são seres espirituais e malignos, atormentam os homens com sofrimento físico, atormentam a raça humana com sofrimentos emocionais, sofrimentos espirituais. E aqui a Bíblia conta no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 32, que este homem, ele tem a sua língua presa. Ele tem ali, como é que eu posso dizer? Ele tem a língua, mas a sua língua está impedida. Ele vive num cativeiro de silêncio. Jesus não lida com os sintomas, mas com a fonte dos sintomas, com a fonte da doença. Jesus, ele não lida com a causa, mas a fonte que está causando. E ali a fonte que estava causando a mudez naquele homem não era doença, não era problema emocional, e sim era um sintoma. Não, pastor, a causa era um demônio, o demônio que havia silenciado o homem. E assim, quando o demônio foi expulso, o mal se foi, e quando o mal se foi, o mudo falou. O mudo começa a falar. O mudo, quem sabe, começa a agradecer. O mudo, quem sabe, começa a glorificar. O mudo começa agora a louvar. O mudo começa a conversar. Meus queridos irmãos, quantas vezes pessoas hoje têm boca, têm língua, mas não conseguem falar. Por quê? Porque Satanás tem emudecido, Satanás tem trancado, Satanás tem possuído esta vida. E agora este homem foi levado a Jesus. Meus queridos irmãos, a cura de um mudo que estava endemoniado, nós devemos observar uma coisa aqui, que era muito triste. Primeiro, ele estava sob o poder do diabo, ele estava acorrentado, ele estava preso. Quem sabe até desejaria falar, mas não podia, desejaria abençoar, mas não podia, desejaria ter diálogo, quem sabe, com a esposa, mas não podia, desejaria ter diálogo com os filhos, mas não podia, desejaria adorar ao Senhor, mas não podia. Pastor, qual que era o problema deste homem? Demônio. O demônio tinha ali emudecido aquele homem. Versículo 32. Ele estava sob o poder do diabo, que neste caso em particular impedia ele de falar. Quantas pessoas hoje estão sendo impedidas de falar, estão sendo impedidas de adorar, estão sendo impedidas de testemunhar? Por quê, pastor? Por causa do demônio, por causa de Satanás, que tem ali emudecido essas vidas. Veja, meus queridos, a calamitosa situação deste mundo, em qual variadas são as tribulações daqueles que estão atormentados, daqueles que muitas das vezes desejariam
não pode, estão escravizados. O mal ali, nós despedimos de 2 cegos, pastor. Jesus ali, ele tinha despedido 2 cegos agora que voltaram a enxergar. Mas quando Jesus despede esses 2 cegos, logo já encontra um mudo. Jesus despede 2 cegos que saíram enxergando, mas chega um mudo que não consegue falar. E qual agradecido nós devemos ser a Deus por nossa visão, por nossa fala. Quão agradecido nós devemos ser a Deus, porque podemos abrir a nossa boca e adorar, louvar, glorificar e testemunhar. Mas quantos não podem? Quantos estão amarrados? Quantos têm a sua boca, mas não pode adorar o nome do Senhor? Tem a sua voz, mas não pode adorar o nome do Senhor. Satanás tem emudecido, Satanás tem escravizado muitas vidas nos dias de hoje. Meus queridos irmãos, veja a maldade de Satanás contra a humanidade e de quantas formas ela se mostra. Quando nós olhamos para esta vida aqui, nós vemos algo interessante. A mudez desse homem era o efeito de estar possuído por demônio. Mas era melhor que ele fosse incapaz de dizer qualquer coisa do que ser forçado a falar, como fizeram os outros endemoniados. Quais, pastor? Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 29. A Bíblia conta a história ali de um homem que estava possesso por uma legião de demônios, e estes demônios ali falavam pela boca daquele homem, falavam através daquela vida, e dizia: que temos nós contigo, Jesus? Aqui nós temos 2 tipos de possessão. Nós temos a possessão aonde o Satanás, ele emudece a pessoa, não deixa a pessoa falar. Mas nós temos aqui a possessão aonde Satanás usa a boca da pessoa para falar. Pastor, entre os 2 é melhor um demônio mudo do que um demônio que está usando a pessoa para blasfemar da palavra e também do próprio Cristo. Quando o demônio se passa por uma alma, ou se apossa, esta se torna muda para qualquer coisa que seja boa, muda para as orações, ela se torna muda para louvar a Deus, ela se torna muda para fazer algo para o bem, ela se torna muda para somar, ela se torna muda para unir, ela se torna muda para fazer e viver em obediência. Mas quando o demônio, ele é expulso pelo poder de Jesus, esta pessoa que antes não podia adorar, esta pessoa que antes não podia louvar, esta pessoa agora, ela está liberta pelo poder da palavra do Senhor. Muda para as orações, muda para os louvores, dos quais o demônio é o inimigo juramentado. Quando nós olhamos, meus queridos irmãos, para este estudo, nós vemos algo interessante através da palavra do Senhor. O poder de Jesus, ele é absoluto. O poder de Jesus, ele, como diz o capítulo 9, versículo 33, a parte A: e o demônio sendo expulso, o mundo falou. O poder de Jesus é um poder que os demônios não resistem. Se o poder dos demônios é real, o poder de Jesus é absoluto. Os demônios, meus queridos irmãos, eles estão debaixo
da sua autoridade, da autoridade de Deus, e não pode resistir o seu poder. Aonde estiver uma pessoa cheia do Espírito Santo, aonde estiver uma pessoa de oração, aonde estiver uma pessoa com a palavra de Deus, aonde estiver uma pessoa transbordando do poder de Deus, os demônios não resistirão, eles se manifestarão. E é por isso que nós vemos um grande levante na obra do Senhor, impedindo o crescimento, impedindo a obra do Senhor de caminhar. Porque, pastor, são demônios que se levantam para atrapalhar a obra do Senhor. Mas aonde está um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo, eles não podem resistir. Você pode ver se manifestar, mas você não vai ver eles se mantendo manifestado por muito tempo. Por quê, pastor? Porque o poder de Jesus liberta. E eles saem se Jesus mandar. Eles vão embora. E se Jesus mandar ficar, eles têm que ficar. Mas aqui tão logo Jesus, ele expeliu o demônio daquele homem, e o homem passou a falar, a sua língua foi destravada. Aquele homem tinha a sua língua travada, a sua língua não podia adorar, a sua língua não podia conversar, a sua língua, quem sabe, Satanás usava para fazer as coisas para ele. Mas Deus, ele quer usar a tua língua, a tua voz, a tua boca, o teu fôlego, o teu corpo, a tua família para ele, e não quer que Satanás use para os demônios. Eles levaram aquela pessoa para Jesus, levaram aquela pobre criatura até Cristo. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós vemos que o Senhor, ele recebia não somente os que vinham por si mesmo. Tem pessoas que têm força para buscar socorro, mas aquele homem não tinha força para ir. Aquele homem não tinha como andar sozinho. Aquele homem estava tão acorrentado pelas garras satânicas que ele não conseguia ir sozinho. Mas ali tinha pessoas que conheciam Jesus, tinha pessoas que sabiam que Jesus libertava, sabia que Jesus curava, sabia que se levasse diante de Jesus, aquele homem seria liberto. E aquelas pessoas, oh, como é bom nós termos amigo que, em vez de levar nós para as coisas erradas, leva nós diante de Jesus. Em vez de levar nós para uma confusão, em vez de levar nós para algo errado, leva nós para a presença de Jesus. E aqueles homens, aquelas pessoas levaram aquele homem, aquele mudo, para a presença de Jesus. Mas, pastor, muitas pessoas vinham a Jesus por si mesmo, mas por sua fé também, mas aqueles que lhe eram trazidos por seus amigos, pela fé dos outros. Aquele homem mudo foi trazido não porque ele tinha fé, mas porque pessoas de fé levaram ele para a presença do Senhor. E embora o justo deva viver eternamente pela sua fé, mas as clemências terrenas podem nos ser concedidas, levando em conta a fé daqueles que intercedem a nosso favor. Meus queridos irmãos, a Bíblia nos conta aqui no versículo 33, no versículo 32 e 33,
que o mudo foi trazido a Jesus, e logo depois que o cego saiu da presença de Jesus, se nós olharmos no capítulo 9, nós vamos ver que foi trazido um cego para Jesus. O cego veio até a casa de Jesus, veio seguindo Jesus, mas agora o cego sai vendo. Agora nós vemos o mudo sendo trazido. Veja como a infadigável vida de Cristo agia ao praticar o bem. Com que proximidade, meus queridos irmãos, uma boa obra seguia a outra, um bom testemunho seguia a outro, uma notícia boa seguia a outra. As pessoas saíam comentando: aquela pessoa lá era cega e agora está vendo, então vamos levar essa pessoa que é muda para que também volte a falar. Bom testemunho. Agora eu pergunto para você: o que é que estão falando de você? Como é que estão falando de você? A tua vida está levando alguém a Cristo, ou está levando alguém ao prejuízo? Meus queridos irmãos, os tesouros da maravilhosa misericórdia de Deus estão aqui abertos para todos, para aqueles que quiserem. Suas misericórdias, elas podem ser continuamente transferidas, sem jamais se esgotar. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor, elas são a causa de nós não sermos consumidos. Quando olhamos para este mundo, ele foi levado para Jesus e a cura foi muito rápida. Jesus ali não fez que muitos hoje fazem. Muitas pessoas hoje querem conversar com o inimigo, querem dialogar com Satanás, querem saber da onde vem, para onde vai, o que está fazendo, o que quer fazer, o que não quer fazer. Não, meu querido, a Bíblia não nos ensina isso. Jesus, no versículo 33, diz: expulso o demônio, falou o mudo. E expulso o demônio, falou o mudo. Jesus, note, meus queridos, que as curas realizadas por Jesus, elas atacam o mal pela raiz. Remove ali o efeito através da eliminação da causa. O que é que está trazendo a mudez na sua vida? Corte o mal pela raiz. Corte o mal pela raiz. Jesus, ele sabia que o efeito ali não era físico. Ele sabia que ali o efeito vinha por causa de uma possessão. Então, quando nós vemos Jesus eliminando a causa, eliminando a raiz do problema, nós vemos que os olhos se abrem. Nós vemos que a boca volta a falar. Nós vemos o poder de Satanás sendo quebrado. E no processo, meus queridos, da santificação, ele trata as águas, lançando sal à fonte. Mas quando Jesus, pela sua graça, expulsa o demônio daquela alma, na mesma hora, nós vemos que o mundo volta a falar. Não foi daqui um dia, 2 dias, não foi fazer uma terapia, não. Jesus expulsou o demônio daquela vida, e aquela vida voltou a falar. Quando nós olhamos o apóstolo Paulo, assim que ele se converte, ele ora, e quando ele convertido ora, na mesma hora, o mudo falou.
O Paulo que matava, na mesma hora agora começa a pregar vida. O Paulo que perseguia, na mesma hora agora começa a defender a igreja. O Paulo que era o matador em série, não podia ver um cristão, agora ele não podia ver um lugar onde não tinha cristão, que ele já abria uma igreja. O mundo, quando se encontra com Jesus, ele começa a falar. E nós vemos uma admiração da multidão. A admiração da multidão, ela é genuína, meus queridos irmãos. Quando nós olhamos para a Bíblia, no capítulo 9, versículo 33, a parte B, a Bíblia diz assim: e as multidões se maravilhavam. É óbvio que as multidões se maravilhavam, porque nós vemos esse extraordinário milagre. Ele produziu uma grande admiração nas multidões. Elas não puderam se conter, mas exclamaram, elas gritaram, elas diziam: jamais se viu tal coisa em Israel. Por que isso, pastor? Porque teve um encontro com Jesus. Aquele homem teve um encontro com Jesus. Levaram aquele homem até o encontro com Jesus. E quando você tem um encontro com Jesus, quando você tem um encontro com a verdade, quando você tem um encontro com o homem de Deus, com a palavra de Deus, muitas pessoas que te conheciam antes vão dizer: jamais se viu tal coisa, jamais se viu tal coisa nesta família, nesta cidade, nesta nação, nesta igreja, neste lugar. Por quê? Porque ali está sendo operado um milagre. Eles afirmaram, portanto, a singularidade de Jesus. Mas pastor, será que não tinha havido milagre pelos outros profetas? Sim, tinha havido milagre pelos outros profetas, mas eles ali não é um entre tantos homens. Jesus não é um igual aos outros, não. Ali Jesus, ele é revestido de poder. Jesus, ele é o próprio Deus, o Todo-Poderoso, o princípio e o fim, o Alfa, o Ômega, o Criador dos céus e da terra. Ele é o poderoso, o Todo-Poderoso. Por isso que o povo dizia: jamais vimos tal coisa em Israel. E até mesmo, meus queridos irmãos, até mesmo as chaves da morte e do inferno estão sobre a sua autoridade. Quando a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, a Bíblia diz ali: e o que vivo e foi morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Quem é este? Jesus Cristo, o Nazareno, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando nós vemos as consequências, quando nós vemos o efeito colateral que deu ali depois deste grande milagre, meus queridos irmãos, as consequências desta cura, nós vemos ali no versículo 33, e as multidões se maravilharam. As multidões ali se maravilhavam e tinham razão por isso. Por quê? Porque embora poucos acreditassem, muito se surpreendiam. Por quê? A admiração do povo aparece ali antes de qualquer outra emoção. Foi profetizado que um novo cântico, o cântico do Novo Testamento, deveria ser cantado para as maravilhas feitas pelo Senhor. E nós vimos no Salmo, capítulo 98, versículo 1, a Bíblia diz ali através do salmista:
cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas, a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram vitória. Sim, pastor, o que eles diziam? Nunca tal se viu em Israel, coisa assim, e consequentemente nunca fora visto em qualquer lugar. Por quê? Pois nenhum povo conheceu tais maravilhas, tais misericórdias, tais livramento como o povo de Israel pôde e teve oportunidade de conhecer através de Jesus. Existia em Israel aqueles que foram famosos por realizar milagres, sim, pastor, mas Cristo, Ele superou a todos eles. Jesus, Ele foi maior do que João Batista. Jesus, Ele foi maior do que o próprio Moisés. Jesus, Ele foi maior do que Samuel. Jesus, Ele foi maior do que Natã. Sim, pastor, e o próprio povo dizia: não houve na terra de Israel. Quando nós olhamos os milagres realizados por Moisés, eram referentes a Israel como um povo, mas os milagres realizados de Cristo ali era destinado a pessoas específicas. Quando olhamos esse milagre acontecendo ali agora, aquele mudo que voltou a falar porque foi liberto, nós também vemos acontecer algo muito sério ali. No versículo 34, nós vemos a blasfêmia dos fariseus. Algo condenável. Até nos dias de hoje, a blasfêmia, ela é condenável. É um pecado que não tem perdão. Pastor, versículo 34 diz bem assim, ó: os fariseus, porém, diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Meus queridos irmãos, por que eles falavam isso? Movidos por inveja. Os fariseus ali, eles agora viam Jesus, viam as multidões deixar suas fileiras, as fileiras que os fariseus ali, eles ali aglomeravam para si ostentar, para se bajular. Mas agora nós vemos o povo, as multidões deixando aquelas fileiras de adorações ali, de seguir aqueles fariseus, para seguir a Jesus e receber dele tal magnífico milagre. Nós não podemos negar seus gloriosos feitos, meus queridos irmãos. Nós não podemos atribuir esses feitos ao poder do maioral dos demônios, Satanás. Não, Senhor. Não podemos fazer isso. Quando você diz que algo de Deus é de Satanás, você está blasfemando. O escritor, quando ele comenta, ele diz, em razão ao dizer que os fariseus, eles incapazes de negar a realidade dos milagres, porque o milagre não tem como negar, aconteceu. Então eles incapazes de negar que o milagre aconteceu, eles sabem o que eles faziam? Eles procuravam desacreditá-lo, tentando relacionar Jesus com o próprio diabo, o príncipe dos demônios. E isso acontece por quê? Por causa da inveja. Muitas pessoas não conseguem ali ter a humildade de reconhecer que você é de Deus, que você é uma pessoa de Deus, usada por Deus. O que eles não conseguem fazer, pastor? Eles não conseguem tirar os teus frutos. Então eles vão começar a espalhar boatos, desacreditando que você é uma pessoa usada por Deus. O que eles fizeram? Os
fariseus estavam vendo o milagre, a multidão estava maravilhado, mas o que os fariseus estavam dizendo? Ele está operando o milagre em nome do príncipe do demônio. Quando eu olho nessa mesma linha de pensamento, eu vejo que não se pode negar os fatos de Jesus e de suas curas e seus milagres, mas os fariseus, eles precisavam difamar a causa desses eventos poderosos. Eles precisavam difamar ali o que Jesus estava fazendo. Eventos poderosos como sendo inspirados pelo diabo. Pessoas hoje não conseguem olhar as coisas boas que Deus está fazendo. E quando Deus está fazendo, ainda essas pessoas acabam dizendo que é o inimigo que está fazendo. Você sabia que isso é blasfêmia? Os fariseus faziam isso quando eles não conseguiam engolir o trabalho que Jesus estava fazendo ali em Jerusalém. Eles não conseguiam dissolver que quando Jesus mandava os demônios embora, os demônios obedeciam, e os fariseus que falavam, e os demônios não lhe obedeciam. O que é isso, pastor? Poder sobre os demônios, poder sobre o mal, poder sobre as potestades, sobre os principados, poder de Deus. Aleluia! E aqui nós vemos também os fariseus cruzaram ali a linha demarcatória. Por quê? Porque aqui eles caíram no abismo da apostasia. Quando você começa, meus queridos irmãos, que nos ouve aqui pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook, quando você começa a atribuir as coisas, as obras que Deus está fazendo, quando você começa a atribuir para o inimigo, você está caindo no abismo da apostasia plena, irremediável. Então tome cuidado para não blasfemar contra o Espírito Santo. Aqui, meus queridos, no capítulo 9, versículo 34, aqui blasfemaram contra o Espírito Santo. O poder ali nós vemos sendo atribuído a Satanás. Blasfêmia, pecado sem perdão, pois atribuíram a Satanás um milagre realizado por Jesus pelo poder do Espírito Santo. No versículo 34 nós vemos os fariseus blasfemaram, quando eles não conseguiram negar a evidência convincente desses milagres. Aí quando eles não conseguem negar, a evidência está ali. O homem era mudo, mas agora voltou a falar. O homem era cego, mas agora voltou a enxergar. O homem era alcoólatra, mas agora foi liberto. O homem estava doente, mas agora foi curado. Eles não foram ali, eles não se convenceram que Jesus tem poder para curar. Então eles atribuíram ao demônio como que se ele tivesse sido realizado através de um pacto ou um fraude, algum teatro que muitos andam fazendo por aí. Teatro para estimular as pessoas a contribuir, teatro para estimular as pessoas a virem para a igreja. Eu quero dizer que o meu Deus, o meu Jesus, não é Deus de teatro, Ele é Deus de milagre. E Ele opera milagre ainda hoje, na minha e na tua vida. É só você crer. A Bíblia diz que Ele expulsa os demônios, dizem eles, pelo príncipe dos demônios. Meus queridos irmãos, a Bíblia fala que
uma sugestão horrível, além do que se possa imaginar. Apenas observe aqui, meus queridos irmãos, como os perversos, como os enganadores, eles acabam indo de mal a pior. Os perversos e os enganadores. Olha só que interessante. A Bíblia fala em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 13, que os homens maus, os homens enganadores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Mas pastor, ninguém descobre, ninguém vai saber. Eu quero dizer que uma hora Deus, Ele te desmascara. Uma hora Deus, Ele tira a tua máscara. Uma hora Deus mostra que você está mudo, que você está cego. Tem olhos, mas não consegue enxergar mais nada. Tem boca, tem voz, mas não consegue falar mais de Deus. Não consegue fazer mais nada para Deus. Por quê, pastor? Porque o inimigo te acorrentou. O inimigo te fez emudecer. Quando nós vemos aqui as suas disputas com Cristo, pelo fato de Jesus ter assumido a responsabilidade pelo perdão dos pecados, lá no versículo 3 nós vemos os fariseus ali contestando com Jesus, por causa que Jesus, ele perdoava pecados. Os fariseus contestando com Jesus, como diz no versículo 11, por quê, pastor? Porque Jesus conversava com publicanos e pecadores. Os fariseus contestando com Jesus, por quê, pastor? Porque Jesus, ele ali não jejuava. Os fariseus contestando com Jesus, por quê, pastor? Porque, embora bastante rancorosos, apresentava ainda alguns aspectos da religiosidade, assim como da pureza e devoção deles, mas isto tem um ar de malícia, tem um ar de falsidade, tem um ar de hostilidade, tem um ar satânico no grau mais elevado. Eles acompanhavam Jesus, mas eles não seguiam Jesus. Acompanhavam Jesus, mas não obedeciam Jesus. Acompanhavam Jesus, mas sempre queriam ali combater o que Jesus estava fazendo. As atitudes daqueles opositores eram completamente satânicas e fora, portanto, de forma justa, declaradas imperdoáveis. As atitudes daqueles fariseus foi uma atitude maliciosa. Quando viram ali o homem ali sendo liberto, voltaram a falar, mas eles não ali atribuíram aquilo ao poder de Deus, eles atribuíram aquilo a Satanás. Meus queridos irmãos, como o povo se maravilha, eles deviam tentar dizer alguma coisa que diminuísse o milagre, e isso era tudo que eles podiam fazer. O povo lá se alegrando, o povo lá glorificando, mas os fariseus ali tentando desfazer, tentando menosprezar, tentando ali atribuir aquele milagre ao principado do maioral ali das trevas. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, o mesmo Jesus que operava milagre, ele opera milagre ainda nos dias de hoje. O mesmo Jesus que dizia, sai, está liberto
O mesmo Jesus que libertava o gadareno lá, liberta nos dias de hoje. O mesmo Jesus que ressuscitou a filha de Jairo, ressuscita hoje. Ressuscita o teu ânimo, ressuscita a tua autoestima, ressuscita o teu ministério, ressuscita os teus dons, ressuscita aquilo que Satanás tem matado, ressuscita o teu casamento, ressuscita a comunhão na tua casa, ressuscita os dons que Deus tem colocado na tua vida. Sim, o mesmo Jesus, ele era ontem e continua sendo hoje o Deus de milagre na nossa vida. Eu quero orar pela tua vida neste momento. Você que está aí do outro lado, nos ouvindo, nos acompanhando, eu quero que você levante a tua mão para o céu nesse momento. O Senhor quer entrar na tua vida. Jesus quer visitar a tua casa. Jesus quer ter um encontro contigo nesta noite. Jesus quer ter um encontro na tua vida. Quer mudar, quer tirar esse sofrimento, quer enxugar as tuas lágrimas, quer mudar o teu cativeiro. Mas você precisa dizer: eu quero. Você precisa dizer: eis-me aqui, Senhor. Oh, Pai querido, olha eu aqui. E o Senhor está entrando aí no teu lar neste momento. Levanta a tua mão. Você que ainda não é convertido, não entregou a sua vida para o Senhor Jesus, levanta a tua mão aí onde você está. Quem sabe você está no trabalho, quem sabe você está viajando, quem sabe você está aí no presídio, ou aí no hospital, quem sabe você estava aí saindo de sua casa sem rumo, e você ali levado pelo Espírito de Deus, foi levado a abrir esse aparelho e ouvir este programa aqui pelas redes sociais. Deus está falando contigo neste momento. Ele tem um projeto na tua vida. Ele te ama. Ele quer transformar a tua vida a partir de agora. Levanta a tua mão neste momento e nós queremos orar, nós queremos interceder pela tua vida. Amado Deus e eterno Pai, neste momento, Pai, nós ouvimos a tua palavra, Senhor. Assim, Deus querido, como tu libertou, Senhor, aquele homem da mudez, assim, Pai, tu pode libertar neste momento vidas que estão aí pelos quatro cantos da terra, Senhor. Aonde está chegando esse programa, está alcançando o coração, está alcançando vidas neste momento, Senhor. Levanta, Pai querido, transforma, quebra correntes satânicas, quebra obras, Senhor, de macumba, quebra obras, Senhor, realizado ali para, Senhor, prejudicar vidas, para levar pessoas à mudez, para levar pessoas à cegueira, para levar pessoas à morte, Senhor. Deus vai ao encontro, repreendendo no poder do teu nome, repreendendo no poder da tua palavra. A tua palavra, Senhor, ela é viva e eficaz. E neste momento, Senhor, ela está adentrando nas juntas e medulas, até na alma e no espírito, e vai transformando, curando, libertando, pelo poder da tua palavra, as pessoas, Senhor, que estão entregando suas vidas para ti, Pai querido. Receba, Senhor, escreve seu nome no livro da vida. Deus querido, perdoa os seus pecados. Recebe, Pai querido, na tua casa, na tua família. Nós te agradecemos por este culto. Nós te agradecemos, Senhor, por esta programação, Deus Santo. Abençoa, Senhor, a cada um, Pai querido, que ouvir esta programação, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus.